Vamos lá, temos mais recursos. Depois de mostrar tudo isso, ainda temos um grupo chamado texto. Nesse grupo texto, temos a opção caixa de texto. Sempre lembrando que nós estamos estudando a guia inserir. Clica na guia inserir, grupo texto. Quando eu clico em caixa de texto, agora eu posso escolher uma caixa de texto simples, por exemplo. Digitar um texto, como eu estou fazendo nessa caixa de texto, e depois clicar nessa caixa de texto, porque ela pode flutuar pelo documento. O usuário pode clicar e arrastar essa caixa de texto para a posição desejada. Então, tu clica e vai arrastando a caixa de texto para a posição desejada. Por isso que ela se chama caixa de texto. É como se fosse uma caixa, um retângulo, só que dentro tu coloca texto. De novo, cliquei na guia inserir, ainda falando sobre o grupo texto, nós podemos também, e aqui eu acho uma coisa muito interessante, usar outros recursos, como por exemplo, o usuário poderia explorar o que nós chamamos de partes rápidas. Aqui onde diz partes rápidas, explorar partes rápidas, nós podemos colocar campos. E nesses campos tu pode botar algumas propriedades do documento, como por exemplo, automaticamente colocar o autor. Quando eu escolhi então propriedades do documento, pedir autor, automaticamente ele inseriu o nome do autor que está registrado para essa versão do Word. No caso, meu nome completo, José Rodrigo Lara Scheffer. Perfeito. Observa de novo então, cliquei na guia inserir, gostaria de colocar o nome do autor desse documento, de forma rápida, sem precisar digitar. Para isso eu clico na guia inserir, dentro do grupo texto, nós vamos de fato encontrar um recurso chamado explorar partes rápidas. Dentro desse item tem propriedades do documento e uma dessas propriedades é o autor, na qual ele rapidamente inseriu ali o autor. Então esse recurso permite inserir campos nesse documento. Outro item, temos também a possibilidade de fazer o que chamamos de capitular. Um capitular é a primeira letra bem maior do que o restante do texto. Para explicar o capitular, primeiro nós vamos digitar aqui o texto numa fonte um pouquinho menor, porque já que o capitular deixa a primeira fonte num tamanho muito maior, vamos fazer um teste aqui com 2 parágrafos. Observa, eu vou digitar primeiro um parágrafo, vou pressionar agora a tecla Enter e digitar um segundo parágrafo nesse meu documento. Ponto final. Selecionei o primeiro parágrafo, vou clicar na guia inserir, na opção capitular. E ali eu vou escolher o tipo capitular. Percebe que o recurso capitular é aquele que deixa o primeiro caractere do texto selecionado num tamanho bem maior que os outros. Recurso muito utilizado no início de livros ou no início de matérias de jornal, revista, início de capítulos de livros. É muito comum o primeiro caractere ter um tamanho muito maior que os outros. Isso a gente faz aqui no Word através do recurso chamado capitular, como a gente acabou de observar aí nesse exemplo. Ok? Vamos voltar, deixar como estava antes novamente. Ainda sobre a guia inserir, temos aqui também a possibilidade de inserir o que chamamos de data e hora. Vamos fazer isso agora. Eu quero inserir automaticamente data e hora no meu documento. Vou clicar, vou escolher um padrão de data, vamos escolher aqui ó, esse padrão de data indicativo e inserir. Percebe que automaticamente ele botou terça-feira, 28 de abril de 2015. Quer dizer, ele acabou de inserir então uma data no meu sistema. Ele poderia também ter inserido automaticamente hora. Tu clica também na guia inserir, no grupo texto, aqui em data e hora, escolhe um padrão que possa mostrar também a hora. Vamos escolher aqui então um que tenha data e hora, 28/4/2015, às 14 horas e 57 minutos. Também é possível inserir diretamente no documento através da guia inserir e do grupo texto. Finalmente temos a opção objeto, que permite inserir objetos de outros programas. Se eu escolher objeto, ele vai exibir então uma caixa de diálogo, permitindo o usuário inserir aqui como objeto, não só, observa, objetos de programas que pertencem ao Office da Microsoft, mas também permite a inserção de objetos que pertencem a outros programas. Então posso inserir aí desde planilhas do Excel. Nós temos ali a opção para inserir planilhas do Excel. Apresentação do PowerPoint? Pode. Percebe? A lista é bem grande de tipos de objetos de outros programas que podem ser inseridos dentro do Word. Eu vou escolher, só para formalizar um exemplo, vamos escolher aqui inserir como objeto uma planilha do Excel. Então observa que aqui, ó, Microsoft Excel,
eu poderia escolher um desses itens ligados ao Excel e pedir para inserir como um objeto. Ele vai automaticamente inserir uma planilha do Excel dentro do documento do Word. Isso, nós vimos em aula, também poderia ser feito através do botão tabela, porque o botão tabela também permitiu ao usuário inserir planilha do Excel. Mas como a planilha do Excel é um objeto de um outro programa, através do recurso objeto, aqui da guia inserir, nós também podemos inserir planilha do Excel. Assim como a apresentação do PowerPoint ou objetos de outros programas, também é possível realizar essa operação. Continuando aqui com a nossa guia inserir, no finalzinho aqui nós temos o grupo símbolos. E nesse grupo nós temos a opção equação e a opção símbolo. Vamos observar como usar esses dois recursos, tanto equação como símbolo. Primeiro, vamos aumentar aqui bastante o tamanho da fonte para enxergar bem esses símbolos. Vamos lá. Cliquei na guia inserir, equação, e tem várias equações prontas, pré-definidas. Eu vou escolher uma equação, por exemplo, de fórmula quadrática. Percebe que automaticamente ele inseriu essa equação dentro do meu documento do Word. Poderia também ter clicado em inserir, em vez de equação, inserir símbolo. Aí, por exemplo, eu quero inserir o símbolo de copyright. Pronto, cliquei ali e ele inseriu automaticamente o símbolo de copyright. Esse recurso chamado símbolo permite inserir caracteres que normalmente a gente não encontra de forma muito rápida no teclado, mas que são caracteres que existem e são possíveis de utilizar no documento. Aí tu usa inserir símbolo sempre para buscar esses caracteres que normalmente tu não encontra, esses caracteres especiais que nós chamamos símbolos. Ou até, se tu quiser usar símbolos de equações matemáticas, aí é claro, tu vai utilizar o recurso, repetindo ali, também da nossa guia inserir, observa, equação. E aí tu escolhe o símbolo de equação desejado para aplicar dentro do documento do Word. Todos esses recursos aí pertencem então à nossa guia inserir.